Oi, gente. Então, vamos lá. Nessa aula nós vamos falar sobre a derivada complexa. Certo? Então, considerem o seguinte. Observem que quando nós escrevemos uma função f de z, na aula anterior, a gente considerou z como x mais y e, portanto, conseguimos escrever u de xy mais i v de xy. Então, agora minha pergunta é o contrário. Se eu der para vocês uma função escrita em termos de xy, será que é possível a gente escrever essa função em termos de z? Então, por exemplo, considere agora a função f de z escrita na forma x menos y. Quer dizer, a função parte real de z menos parte imaginária de z. Uma função bem simples. Porém, não é possível escrever essa função apenas em termos de z. A gente precisa do z barra para poder escrevê-la. Então, de fato, nós obtemos f de z igual a z mais z barra dividido por 2 menos z menos z barra dividido por 2i. Então, vocês podem aqui substituir x mais y, x menos y, e vocês vão obter x menos y no final. Então, por que isso ocorre? Isso ocorre porque o conjunto dos números complexos, C, é um espaço vetorial de dimensão 2 sobre o conjunto R. Então, a gente precisa de duas variáveis para poder escrever x e y em termos de z, que são o z e o z barra. Então, de fato, vocês podem observar diretamente que x é igual a z mais z barra dividido por 2, que é o que está aqui, e y é igual a z menos z barra dividido por 2i, que é o que está aqui. Então, para muitas funções, vai aparecer aqui o z barra, certo? Quando a gente sai dessa escrita em função de xy e tenta escrever como função da variável complexa z. Nós vamos ver que nós estamos interessados em trabalhar principalmente com as funções f, onde o z barra não aparece. Essas funções futuramente serão chamadas funções analíticas ou holomorfas. Certo? Então, agora vamos ver a definição da derivada de uma função complexa. Em termos de palavras, é a mesma definição para uma função real. Então, vamos lá. Definição. Seja f uma função de um conjunto S, uma função complexa, e seja Z0 um ponto interior de S, certo? Um ponto que não está na fronteira. Ok. Se existir o limite do famoso quociente f de z menos f de z0 dividido por z menos z0, quando z tende a z0, então esse limite é chamado a derivada
derivada de f no ponto z0. E, como no caso real, escrevemos f' de z0. Então, nós dizemos que a função f é diferenciável em z0. Então, considerem o seguinte, gente. Como tomamos z0 um ponto interior do conjunto S, existe um disco centrado em z0, uma vizinhança suficientemente pequena, contida inteiramente aqui dentro do conjunto S. Sei lá, S está por aqui. Certo? Um disco de raio epsilon, por exemplo. Então, para todo ponto dentro dessa vizinhança, faz sentido nós definirmos o ΔZ como sendo Z menos Z0. Ou seja, qualquer ponto Z aqui dentro desse disco é da forma Z0 mais um ΔZ. Observe que esse ΔZ não é uma distância, tá? Nós já vamos ver no futuro como lidar com ele. Em todo caso, nós temos essa situação. Certo? Então, como Z0 é um ponto interior, então, f de Z0 mais ΔZ está definido para um ΔZ suficientemente pequeno. Certo? Então, com isso, nós podemos escrever esse limite em função de Z0 e ΔZ. Então, nós obtemos limite de f de Z0 mais ΔZ menos f de Z0 dividido por ΔZ, agora com ΔZ indo para zero. E esse limite, caso exista, será a derivada de f no ponto ΔZ, no ponto Z0. Tá legal? Então, vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, considerando a função da aula anterior, f de z igual a z quadrado. Então, vamos ver se essa função é diferenciável e calcular a derivada, se for possível. Então, para qualquer z em c, temos então o limite de f de z mais ΔZ menos f de z dividido por ΔZ. Quando ΔZ tende a zero, é o quê? Bom, então isso é z mais ΔZ ao quadrado menos f de z, que é simplesmente z ao quadrado, dividido por ΔZ, quando ΔZ tende a zero. Isso dá limite, vamos lá, z quadrado mais 2z vezes ΔZ mais ΔZ ao quadrado menos z ao quadrado dividido por ΔZ, quando ΔZ tende a zero, cancela z quadrado menos z quadrado, podemos colocar um ΔZ em evidência, limite de ΔZ que multiplica 2z mais ΔZ dividido por ΔZ, quando ΔZ tende a zero, então, aquela velha história dos limites, ΔZ tende a zero, mas é diferente de zero, então nós podemos cancelar esses dois e ficamos com limite de 2z mais ΔZ,
quando ΔZ tende a zero, isso nos dá 2Z. Ou seja, o limite existe para todo Z e é igual a 2Z. Então, essa é a derivada f' calculada em Z. Como no caso real, caiu aqui o 2, né? Então, por exemplo, se a gente quiser calcular f' no ponto 1 menos i, isso vai dar simplesmente 2 menos 2i. E assim por diante, né? Percebam que para os números reais se mantém a mesma derivada do caso real. Então não há problema, não há incompatibilidade com as derivadas. Certo, então no nosso próximo exemplo, nós queremos agora calcular a derivada, caso ela exista, dessa função, f de z igual a z barra, que é então x menos i y. Certo? Bom, então seguindo o mesmo raciocínio do exemplo anterior, vamos ver, antes de calcular, o que é esse quociente f de z mais ΔZ menos f de z dividido por ΔZ. Então, esse quociente nós vamos tomar o conjugado de z mais ΔZ menos o conjugado de z, menos z barra, e dividir por ΔZ. Bom, a gente pode separar aqui, né? Isso é z barra menos o conjugado, perdão, mais o conjugado de ΔZ barra menos z barra, dividido por ΔZ. Cancela z barra com menos z barra. Isso nos dá ΔZ barra dividido por ΔZ. Então, esse é o limite que nós queremos calcular quando ΔZ tende a zero, ver se esse limite existe. Então, o que acontece aqui? Olha, gente, vamos voltar ali na definição do ΔZ. Certo? Então, ΔZ, para um Z0 fixo, isso foi definido como Z menos Z0. Certo? Então, isso seria x mais IY menos x0 mais IY0, ou seja, x menos x0 mais y menos y0. Então, o ΔZ, na verdade, tem uma parte real, que é o ΔX, e uma parte imaginária, que é o ΔY. Então, quando a gente diz, né, que esse ΔZ está tendendo a zero, está se aproximando da origem, então, de fato, nós temos essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o ΔX tendendo a zero e o ΔY tendendo a zero. Agora, esse ΔZ, ele está vindo de todas as direções, né? Aí que tá. Então, nós vamos calcular esse limite com o ΔZ tendendo a zero nas duas direções principais, assim como nós fizemos no exemplo da aula passada. Então, a gente vai calcular, supondo que o ΔZ é um ΔX, quer dizer, estou me aproximando pelo eixo real, e depois supondo que o ΔZ é I ΔY, então estou me aproximando pelo eixo imaginário. E nós vamos ver, como no exemplo da aula passada, que esses limites vão ser diferentes. Portanto, não existe aqui esse limite. Mas vamos chegar lá. Certo? Então, vamos ver aqui. Vamos ver a aproximação, supondo que o ΔZ é ΔX. Então, estou me aproximando aqui pelo eixo real. Bom, então, nesse caso,
nós temos que delta z barra dividido por delta z. Isso aqui, o conjugado de um número real é ele próprio, então delta x sobre delta x, isso dá 1. Então, quando a gente faz a aproximação pelo eixo real, o limite de f de z mais delta z menos f de z dividido por delta z tende a 0, isso dá 1. Claro, então aproximação aqui pelo eixo real. O que vai acontecer quando a gente fizer agora a aproximação pelo eixo imaginário? Isso mesmo, vai dar menos 1, mas vamos lá. Então, agora, se a gente tomar delta z igual a i vezes delta y, então, o conjugado de delta z dividido por ele mesmo é menos i delta y dividido por delta y, i delta y, que dá menos 1. Então, o limite de f de z mais delta z menos f de z, dividido por delta z, quando delta z tende a 0 pelo eixo imaginário, esse limite dá menos 1. Bom, pela unicidade do limite, então, não existe a derivada da função z barra em nenhum ponto de z. Então, f de z igual a z barra não é diferenciável em nenhum ponto de C. Triste, mas é a vida, acontece. Então, esse exemplo já dá para a gente uma indicação de que sempre que aparecer essa variável z barra, nós teremos problemas em calcular a derivada. E a razão para isso está justamente quando a gente se aproxima aqui pelas duas direções principais. Bom, gente, o próximo exemplo que eu quero ver com vocês é a função f de z igual a módulo de z ao quadrado. Então, vamos ver onde e se essa função é diferenciável. Então, de novo, vamos começar analisando o quociente f de z mais delta z menos f de z dividido por delta z. Ok, então isso nos dá módulo de z mais delta z ao quadrado, menos módulo de z ao quadrado, dividido por delta z. Vocês devem se lembrar, lá da aula 0 de revisão, que o módulo ao quadrado é a mesma coisa que eu multiplicar o número pelo seu conjugado. Então, módulo de z mais delta z ao quadrado é o mesmo que z mais delta z, que multiplica z mais delta z barra, e módulo de z ao quadrado é o mesmo que z vezes z barra. Tudo isso dividido por delta z. Então, fazendo a distribuição ali, nós obtemos z barra mais z vezes delta z barra mais z barra vezes delta z mais delta z barra menos z barra dividido por delta z. Então, cancelamos z barra menos z barra e podemos reescrever da seguinte forma. Então, aqui
nós temos z barra delta z sobre delta z, então vou escrever z barra, né, cancela aqui. Aqui também podemos cancelar um delta z, então z barra mais delta z barra, mais o que sobra aqui então é z vezes delta z barra dividido por delta z. Ok. Então, nós vemos aparecer aqui a z barra, delta z barra, enfim, as coisas não parecem tão boas, né? Não parecem ter muito futuro, mas vamos lá. Então, assim como no exemplo anterior, vamos calcular o limite disso daqui, quando delta z tende a zero, pelas duas direções principais. Bom, para facilitar um pouco a notação, eu vou chamar essa diferença aqui de delta W. Então, o que nós temos aqui no fim das contas é delta W sobre delta Z. Então, nós queremos calcular o limite deste quociente quando delta Z vai para zero. Ver em que circunstâncias esse limite existe. Se a gente fizer a aproximação pelo eixo real, bom, então nós temos que delta z barra, nesse caso, é igual a delta z, como nós sabemos, certo? Então, esse quociente aqui, o delta w sobre delta z, é a mesma coisa que, bom, isso daqui então passa a ser igual a 1, então isso fica z mais z barra mais delta z, que é a mesma coisa que delta z barra. Ok. E se nós fizermos a aproximação pelo eixo imaginário, o que ocorre? Então, nós temos que o delta z, ele é i vezes y. Então, delta z barra, o conjugado, é menos iy, que é menos delta z. Então, aqui nós vamos obter menos 1 e aqui menos delta z. Então, nesse caso, o delta w sobre delta z é o quê? Então, isso daqui é, temos lá o z barra, isso é menos 1, então z barra menos z, e o delta z barra é menos delta z. Ok, então o que nós temos? Quando o delta z tende a zero, no caso da aproximação do eixo real, isso daqui se aproxima de z mais z barra. E no caso imaginário, isso daqui se aproxima de z barra menos z, né? Quando o delta z tende a zero. Quando delta z tende a zero. Então, pela unicidade do limite, devem ser iguais. Ou seja, devemos ter z mais z barra igual a z barra menos z, o que nos dá z igual a zero. Ou seja, gente, o limite só existe no ponto z igual a zero. Então, a função f de z igual a módulo quadrado de z só é diferenciável em z igual a zero, na origem. Só é diferenciável em z igual a zero. Então, com esses três exemplos, nós vimos três fenômenos, né? Primeiro exemplo da função f de z igual a z quadrado. Ela é diferenciável em todos os pontos de z, em todos os pontos de c, perdão, diferenciável para todo z. Nesse caso, nós dizemos que a função é inteira.
No segundo exemplo, nós vimos que ela não é diferenciável em lugar algum de C. E nesse terceiro exemplo, a função só é diferenciável em um único ponto. O que é curioso, porque essa é uma função, se nós escrevermos aqui como x2 mais y2, né, que é módulo de z ao quadrado, a função u de xy é contínua e tem derivadas parciais de todas as ordens em todo C. Bom, a função v de xy também, o fato é que ela se anula. Mas, enfim. E mesmo assim, a função f só tem derivada em um único ponto, que é a origem. Então, ter derivada, né, uma função ser diferenciável em um ponto, é muito mais forte para funções complexas do que para funções reais. Tá legal?